Boa noite, meu nome é Jennifer e nós vamos falar sobre outros processos de fundição. Nossa equipe é composta pela Amanda Dalpozo, Bianca Nunes, pelo Maicon Rolim, Nélia Rodrigues, Raquel Montanari e Rodrigo Boaventura. Neste trabalho, nós vamos falar sobre 5 tipos de fundição, que é a fundição contínua, a fundição injetada, a fundição por gravidade em moldes metálicos, a fundição melt spinning e a tixofundição. A fundição é um processo de fabricação onde o metal ou liga metálica no estado líquido é vazado em um molde com formato e medidas correspondentes aos da peça a ser produzida. Então, basicamente, o metal líquido é vazado em moldes apropriados onde, ao solidificar-se, são retirados dos moldes, resultando em produtos acabados, que seriam as peças e componentes, semi-acabados e matéria-prima, que são os lingotes e chapas. As etapas principais do processo de fundição são as seguintes: fabricação do molde, fabricação dos machos, fusão do metal, vazamento, que seria o enchimento, desmoldagem e, por fim, o acabamento, que é a limpeza e a rebarbação. Nesse processo, as peças fundidas são longas, com seções quadradas, retangulares, hexagonais ou de formatos diversos. O processo funde barras de grande comprimento, com as seções mencionadas, as quais serão posteriormente processadas por usinagem ou pelos métodos de conformação mecânica no estado sólido. Em princípio, os processos consistem em vazar-se o metal líquido num cadinho aquecido. O metal líquido escoa através das matrizes de grafite, cobre ou bronze resfriados na água. Algumas das principais vantagens são maior produtividade, uniformidade do produto, menor consumo energético, redução da mão de obra, melhor qualidade do produto. Agora vamos falar sobre fundição injetada. Ela consiste em injetar alta pressão de metal líquido dentro de um determinado molde de aço. Para se efetuar essa operação, recorre-se a uma máquina específica. Temos máquina de injeção de câmara fria e máquina de injeção de câmara quente. A de câmara fria, o metal é fundido em forno independente da máquina de injeção, para onde é então transportado em quantidade certa para o cilindro de injeção. E a de câmara quente, a câmara do pistão é parcialmente submersa do metal líquido. O ciclo é, portanto, rápido, cerca de 15 ciclos por minuto, uma vez que o metal líquido é injetado da mesma câmara em que é fluido, não havendo necessidade de sua manipulação ou transferência. Dentro desse processo de fundição injetada, a gente tem algumas vantagens, que é a velocidade de produção. Dependendo da peça, não há necessidade de usinar a peça posterior. O controle é mais preciso das propriedades mecânicas a serem utilizadas nas peças, e o processo dele é mais econômico, quanto em parte de material, quanto em parte de tempo. A fundição por gravidade em molde metálicos é o processo que utiliza o vazamento do metal líquido por gravidade em molde metálico de 2 ou mais partes. É usado repetidamente para a produção de muitas peças. Esses moldes metálicos são denominados coquilhas, que podem ser movimentados manualmente quando são de pequeno porte ou mecanicamente, usando-se máquinas coquilhadeiras conforme a imagem abaixo. As etapas envolvidas no processo são: o molde é pintado com pincel ou spray na superfície que entrará em contato com o metal líquido, aquecidas a temperatura na faixa de 120 a 2.600 graus Celsius. Machos, se usados, são inseridos e o molde é fechado manualmente ou mecanicamente. O vazamento da liga acontece e leva ao enchimento do molde. Após a solidificação da peça, o molde é aberto e extraído e acontece a extração dos machos. A remoção dos canais e macelotes e operações de acabamento das peças acontecem em seguida. As características obtidas pelas peças fundidas por esse tipo de fundição é o melhor acabamento superficial, a maior precisão dimensional, propriedades mecânicas superiores e estrutura com grãos mais finos em comparação com peças fundidas em areia. A coquilha pode produzir de 10.000 até 120.000 moldes.
Os fatores que influenciam na vida útil de uma coquilha são a liga utilizada, tamanho e complexidade da peça, material usado na sua fabricação e revestimento aplicado. Fundição melt spinning. A melt spinning é um processo onde a liga é solidificada de uma forma muito rápida. Esse sólido que vai ser formado não tem estrutura cristalina definida. Isso vai gerar um grande aumento do limite da solubilidade e uma redução da microsegregação. Um exemplo de um produto formado por essa fundição são as fitas de aços inoxidáveis. Tixofundição é uma tecnologia utilizada desde 1982 em países como Japão, Alemanha, Itália e Estados Unidos em larga escala. É uma tecnologia nova no Brasil. Essa tecnologia utiliza, em vez de alumínio líquido, metal em pasta, permitindo assim um menor desgaste entre o metal e o molde durante o processo de fundição, consequentemente aumentando a produtividade. Suas principais aplicações são em fabricação de peças como suspensões, carcaças e discos de embreagem para a indústria automotiva. Abaixo podemos ver alguns exemplos disso. A bandeja de suspensão, que permite você ter 50% de redução no peso, e componentes de caixa de direção e também suporte da suspensão traseira. Considerações finais. Em processo de fundição, não há limite de peso e de dimensão para as peças confeccionadas, permitindo ainda que sejam fabricadas formas de grande complexidade. Além disso, apresentam baixo custo de produção e grande versatilidade, assim como também a possibilidade de se trabalhar com uma ampla gama de metais e ligas. Cerca de 90% de todos os bens manufaturados dependem de fundição de metal. A produção ela pode ser unitária ou composta. Sua produção depende de alguns fatores, como a quantidade de peças, custo de fabricação, material do produto, precisão dimensional, acabamento de superfície necessária. O importante, após a escolha do tipo de fundição a ser trabalhada, é sempre fazer o controle de qualidade, que tem como objetivo rejeitar as peças defeituosas e preservar a qualidade da matéria-prima e da mão de obra, baseando-se em 3 passos. O primeiro passo é a inspeção visual. Ela é usada para detectar defeitos visíveis, resultantes das operações de moldagem, confecção e colocação dos machos de vazamento e limpeza. O segundo passo é a inspeção dimensional. Ela é realizada geralmente em pequenos lotes produzidos antes que toda a série de peças seja fundida. E por último, a inspeção metalúrgica. Ela inclui uma análise química, exame metalográfico para observação de microestrutura do material, ensaios mecânicos para determinação de suas propriedades mecânicas.